Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar da Revolução Gloriosa na Inglaterra. O que estava acontecendo na Inglaterra em relação a esse momento aí, que foi um momento de transformação do modo de governar a Inglaterra. Tudo começa com Henrique VIII aí na dinastia Tudor, aonde ele faz a reforma anglicana. Na reforma religiosa, a gente tem na Inglaterra a reforma anglicana, né? Ele cria essa nova religião a partir do ato de supremacia e ele também, claro, que é um rei absolutista, né? E tem aí uma marinha britânica muito forte. E com essa reforma anglicana, ele que vai ser o chefe de Estado, o chefe da igreja, né? Então, o dinheiro aí da igreja, as posses da igreja, as propriedades da igreja, né? É tudo agora está aí nas mãos do rei Henrique VIII. Com esse governo absolutista, ele vai aí diminuir a influência do parlamento no seu governo aí, né? Então, ele tem, após a sua morte, quem vai assumir o poder aí é o Eduardo VI, apenas com 10 anos, né? Então, ele é uma criança ainda, ele tem uma saúde debilitada. Então, quem vai aí ser o seu regente é o seu tio, da família da sua mãe, né? O Eduardo Seymour. Tem a influência da nobreza, claro, né? E ele nasceu aí em um governo ou em uma religião também anglicana, né? Então, no governo dele, ele vai ter essa afirmação do anglicanismo. Ele vai morrer cedo, né? E quem vai assumir o governo será sua irmã, filha do primeiro casamento do rei. O nome dela é Maria. Ela vai ser aí, ela é uma católica fervorosa, então num país onde tem aí uma nova religião, ela vai aí perseguir os protestantes, né? Os dois tipos de protestantes, o anglicano e os calvinistas. Ela vai casar com o rei Felipe II da Espanha, só que a Espanha é católica, né? E ela também. Então ela vai tentar impor aí a religião católica, perseguindo aí esses protestantes e esses anglicanos e calvinistas. Por que esse sobrenome, né? Ela é denominada aí, né, a Rainha Sangrenta, né, Blood Mary. Ela é denominada a Rainha Sangrenta porque matou-se aí muitos. Foi uma perseguição muito grande, né? Uma perseguição religiosa nesse sentido. Então ela morre sem descendentes. Então quem assume aí ao lugar dela é a filha do segundo casamento, é a Rainha Elizabeth. Ela vai aí consolidar a religião anglicana, né? Ela ajuda na independência da Holanda. A Holanda é um território que pertence à Espanha. Então, a partir dessa ajuda, ela vai travar uma guerra com a Espanha. Ela tem o apoio internamente da burguesia industrial e das companhias de comércio, de navegação, né? O parlamento da Inglaterra sempre teve muita participação no governo, né? Então, ela vai fazer aí acordos com o parlamento para consolidar aí essa religião e é um momento cultural muito grande porque temos uma pessoa influenciadora aí na cultura até os dias de hoje, que foi o Shakespeare, né? Então, quando ela morre, a gente não tem mais nenhuma pessoa ou nenhuma descendente dela que ela não casou, então é o fim da dinastia tudo. Mas ela tem uma prima, a prima dela é a Mary, a Maria, né, da Escócia, e a Maria, ela tem um filho. Então, o Jaime, ele é primo, né? Primo dela, faz parte da família, então ele que irá assumir aí o trono da Inglaterra. Então, a Revolução Gloriosa foi um evento político e religioso que aconteceu na Inglaterra, né? Entre 1688 e 1689, mas a gente está vendo agora o antecedente disso tudo, né? Então, para entendermos esse período da história da Inglaterra,
É importante perceber que após a reforma religiosa, várias denominações surgem na Europa. Na Inglaterra e nas regiões próximas, a gente tem aí na Escócia, a Escócia calvinista presbiteriana. A Inglaterra, ela tem calvinistas puritanos, ela tem anglicanos e ela tem católicos. E na Irlanda, ela é católica. Vamos lembrar que a Inglaterra é uma ilha, né? Ela é separada do continente europeu e ela tem aí a Escócia, a Irlanda do Norte, a Inglaterra e o País de Gales hoje, como sendo o Reino Unido. Mas nesse período aí a gente tem essas divisões. E a preponderância de uma religião em relação à outra é muito grande. Leva a ter aí muitos conflitos nesse sentido, né? Então, como eu falei, a nova dinastia, a dinastia Stuart, Jaime I, que é aí, né, o filho de Mary Stuart da Escócia, prima da rainha Elizabeth, ele vai fazer um governo absolutista no sentido geral, né? O poder é dado por Deus, vai ter a teoria do direito divino, ele vai não aceitar o acordo com o parlamento ou até mesmo ouvir o parlamento. Tem a predominância aí do anglicanismo, ele persegue católicos e puritanos, né? Os puritanos, nesse momento, muitos deles partem para a América do Norte, né, para colonizar a região da América do Norte. Aqueles colonos, eles serão aí, eles vão fazer parte aí de uma colônia de povoamento, porque eles estão fugindo aí desse momento de perseguição aí na Europa, né? Então ele vai unificar a Inglaterra e a Escócia, porque ele também tem direito ao trono inglês e ele é da Escócia, né? E ele, como eu falei, ele vai governar a nível absolutista, então ele vai dissolver o parlamento. Então ele vai ter um filho que vai ser seu herdeiro, né? Ele vai morrer e aí Carlos I vai aí pegar um país numa crise financeira muito grande, ele vai criar novos impostos. O parlamento ele vai estar lá, mas não vai ter tanta participação, né? Então, por ele ser aí também um rei absolutista, ele vai acabar com o parlamento e vai tentar criar mais impostos. Para isso, ele precisa da aprovação do parlamento. Aí ele convoca o parlamento novamente. Então, a Inglaterra, nesse momento, está bem desestruturada, né? E o que vai acontecer? Uma guerra civil, né? Os exércitos do rei contra o exército do parlamento. E o líder aí, né, Oliver Cromwell, esse líder do parlamento, vai ganhar essa guerra, né? O parlamento vai ganhar a guerra, o exército do parlamento vai ganhar e o rei vai ser preso. Com a prisão do rei, a gente não tem mais ninguém para substituí-lo. Então, é o próprio líder do parlamento que assume o poder. Então, a gente chama isso de Revolução Puritana, no momento em que Cromwell proclama uma república na Inglaterra, né? Ele proclama essa república e ele é o líder. Ele tem o título aí de Lorde Protetor da Inglaterra. E nunca na história inglesa houve uma república nesse país, né? Então, essa república é feita aí a partir dessa guerra civil. E dentro do governo de Cromwell vai ter a execução do rei Luís I, ele vai ser condenado à morte. Mas Cromwell, como governa para uma burguesia que quer aí uma participação na política, ele vai criar os atos de navegação em 1651. O que são esses atos de navegação? Que as mercadorias importadas ou exportadas pelos países europeus deveriam ser transportadas pelos próprios ou por navios ingleses, né? Pelos próprios países ou por navios ingleses. Como todos os países não têm aí navios próprios para isso, então esse frete ficaria a cargo da Inglaterra, né? Então a Inglaterra começa aí a ter um acúmulo de capital aí que vai gerar mais tarde aí a sua revolução industrial, né? Então, próximo após a morte de Cromwell é o seu filho, mas ele não se mantém no poder porque ele não tem a mesma estrutura política do pai, né? Então, o filho de Carlos I, aquele que foi morto, volta e há restauração da dinastia Stuart. Carlos II, ele também
é um rei absolutista, mas cauteloso por medo também, né? Uma nova guerra civil, por tudo que já aconteceu aí na Inglaterra. Mas a gente sabe que tem uma questão religiosa aí no meio, né? Essa perseguição aos protestantes continua, mas ele não entra em conflito com o parlamento. E após a sua morte, a gente tem o Jaime II, que é o seu filho, né? Jaime II, ele é católico, então ele vai impor a religião católica. Ele cria um governo absolutista e o parlamento não gosta disso, né? Então o parlamento vai sugerir ao rei da Holanda, Guilherme de Orange, que é casado com a sua filha Maria Stuart, de assumir o trono inglês, né? Ele foi convidado pelo parlamento a assumir o trono inglês. E Jaime II, com medo de talvez ser preso, também condenado à morte, ele aí cede o seu trono ao rei da Holanda, Guilherme de Orange. Então os novos reis são Maria Stuart e o Guilherme de Orange. E a gente tem uma revolução gloriosa, por quê? Porque não houve nenhum derramamento de sangue nesse momento, não houve nenhuma guerra para conseguir o parlamento chegar ao seu objetivo, né? Guilherme de Orange, ele vai deixar o parlamento governar do jeito que quer, porque ele tem a Holanda para governar, né? E a Holanda tem muito trabalho aqui na América também, no Brasil, depois nas Antilhas, né? Então, não interessa a Holanda governar a Inglaterra. Então, a gente tem a Revolução Gloriosa, né? A vitória do parlamento e o rei foge aí. Então, Guilherme III e Maria II são os novos reis da Inglaterra. Eles assinam um documento chamado Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos. Essa declaração diz o quê? Rompe com o absolutismo, a soberania do parlamento e obedecem aí uma monarquia constitucional. O rei obedece essa monarquia, essa constituição. Então, tem o fim do absolutismo inglês, que a gente tem a velha frase, né? O rei reina, mas não governa. E hoje? Hoje como é isso, né? Porque a partir daí o parlamento governa, os reis ficam se perpetuando no trono e chegam até os nossos dias, né? Então, a partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra passa a ter uma monarquia parlamentar até os dias de hoje, onde a figura do rei ou rainha é de chefe de Estado, sem interferência na política do país. Aqui ao lado, a gente tem aí a Rainha Elizabeth II e os seus sucessores ao trono. É assim que ela vier a morrer, né? A gente tem o Príncipe Charles, depois seu filho, o Príncipe William, e depois o seu filho, o Príncipe George, né? E abaixo, o parlamento que comanda a Inglaterra hoje, né? Esse parlamento aí. Então, a Inglaterra é governada pelo primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Agora, quem elege o parlamento são os ingleses, né? A população elege o parlamento e o parlamento elege quem vai governar o país. Então, é isso, né? Então, essa é a história aí da Revolução Gloriosa, é a história inglesa, aonde a gente tem uma família real se perpetuando no trono por causa dessa Revolução Gloriosa e desse momento em que o rei aceita deixar o parlamento governar por ele mesmo, né? Até a próxima aula.